Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior, para quem não me conhece, e saibam que o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar profundamente o teu coração hoje. A mensagem que eu vou trazer hoje vai falar diretamente com você que precisa de uma porta aberta. Você que precisa de uma direção. Você que não aguenta mais ficar chorando, vendo a escassez bater na sua porta. Irmãos, muitas vezes a gente não entende porque a gente passa por isso. Eu já passei por muitas portas fechadas, muitas portas que não se abriram, e hoje eu consigo ver o agir de Deus, mesmo quando as pessoas não acreditaram em mim, me rejeitaram. Hoje eu consigo ver que tudo Deus fez cooperar para o meu bem. Irmãos, eu tenho certeza que Deus não falha. Deus não passa, nada passa despercebido aos seus olhos. Você que está agora sofrendo, saiba que cada uma de suas lágrimas, Deus está colhendo nesse momento. Amém? Eu quero dizer para você que todos os dias, aqui no meu canal do YouTube, às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite e às 10 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você. Se você não puder ir em algum desses horários, não tem problema, eu estaria aqui mesmo assim, porque Deus me chamou para essa obra e essa obra não vai parar. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Apocalipse capítulo 3, o versículo 7, que diz assim: Ele abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Amém? Aleluia. E eu quero ler aqui uma mensagem de um livro que eu escrevi, chamado Momento com Deus. Se você quiser esse livro no seu celular, você pode acessar o site www.jornadadafé.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? E eu vou ler então essa mensagem. E ela diz assim, preste atenção, guarde aqui no seu coração. Muitas vezes não entendemos o porquê de todas as portas estarem fechadas em nossas vidas. Nós oramos, jejuamos, buscamos a presença de Deus, mas parece que nada muda. Nesses momentos devemos crer que o Senhor está no controle e que Ele tem um propósito em todas as coisas, mesmo que não enxerguemos uma saída. Saiba que Deus não está bloqueando a porta, mas sim te protegendo. Você pode não entender o tempo dele, mas se você confiar em sua fidelidade, você entenderá que as portas fechadas não significam que os seus sonhos estão interrompidos, mas sim que os planos deles são melhores que os seus. Amém? Certa vez eu estava orando e questionando a Deus o porquê de tantas lutas. Então ele me lembrou daquela passagem de Jeremias capítulo 29, versículo 11, em que o Senhor diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor me perguntou naquele momento, qual é o fim que você deseja para a sua vida? E eu comecei a contar a Ele sobre os grandes sonhos que eu tinha para o futuro. E o Senhor então me disse, meu filho, eu sei como tornar os seus sonhos em realidade. Eu conheço os caminhos que você não enxerga. Apenas confie em mim e você verá a grande obra que eu farei na sua vida. Esse fim que você deseja, eu já tenho planejado para você. Então, irmãos, quando nós falamos sobre portas abertas, nós logo pensamos em um caminho fácil rumo ao sucesso, onde tudo dá certo e onde não há obstáculos. Não é verdade? Mas ao lermos a palavra de Deus, percebemos que antes das portas se abrirem, as pessoas sofriam perseguições, sofriam lutas, elas eram desacreditadas por todos. Então, elas ficavam presas muitas vezes sem saída, mas como elas obedeciam a Deus, elas esperavam no Senhor e não abandonavam a sua fé, Deus, na hora certa, fazia com que o milagre acontecesse. Por isso, meu querido irmão, não desanime quando as lutas aumentarem. Continue firme na presença do Senhor e nunca pare de adorá-lo. Ele é fiel e vai fazer o que for preciso para que os planos dele se cumpram na sua vida. Amém? Aleluia. Irmãos, essa palavra
vem de encontro a muitos de vocês. Enquanto eu orava aqui, Deus me mostrava portas fechadas, pessoas desacreditando de vocês, não dando um mínimo de atenção, sabe? Pessoas menosprezando porque elas não conhecem o Deus que está com você. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que muda circunstâncias. Quando nós vemos na vida de Elias, Elias era simplesmente um homem de Deus, um profeta. Mas quem estava no trono era o rei Acabe. Só que a autoridade estava com Elias. Quando nós vemos na vida de Davi, ele não estava no trono. Quem estava no trono era Saul, mas a autoridade estava com Davi. Talvez hoje você não está no trono, você não está no lugar mais elevado, mas a unção, a autoridade é Deus quem te dá. É você que está com a bênção nas mãos. E é só questão de tempo para que tudo se cumpra. Amém? É só questão de tempo para que Deus haja em seu favor. Nós vemos também que quem estava no trono era o rei Nabucodonosor, mas a autoridade, a unção estava com Daniel. E no momento certo, Deus exaltou Daniel. Depois Deus exaltou aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados na fornalha. Eles não estavam no trono, mas depois que eles saíram da fornalha, porque Deus estava com eles, Deus os colocou numa posição muito acima de qualquer trono terreno, humano. Irmãos, Deus é o Deus que muda a chave, que vira a chave. Por isso você não pode desanimar. É nesse momento em que você está no limite. Eu sei que muitos de vocês estão no limite agora. Vocês não têm forças para mais nada. Vocês não têm nem lágrimas mais para chorar. Mas é nessa hora que a unção do Espírito Santo vai percorrer o seu corpo, a sua mente, o seu coração. Por isso o meu conselho para você é: vá para a presença do Senhor. Quando você chora, você tem resposta. O crente, quando chora, ele estremece os montes. Amém? Quando você entra na presença do Senhor, você pode ter a certeza de que a sua vitória está no lugar mais seguro de todos. A sua vitória já está preparada, mas você precisa agora ir até a presença do Senhor. Quando não houver mais nada a ser feito, Deus te carrega pelas mãos, te carrega no colo se for preciso, e Ele não te deixa mais ficar nessa vida de fracasso, nessa vida de derrota. Não, Deus tem um lugar elevado para você. A Bíblia diz que Deus ergue do trono o necessitado. Ele levanta do monturo, daquele monte de lixo, daquele lugar onde não havia nada. E Ele levanta o necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Aleluia. Irmãos, quem coloca a gente numa posição elevada é Deus. Não adianta a gente agir por conta própria. Não adianta a gente agir no nosso esforço. Nós até podemos fazer contatos com as pessoas, conhecermos, ter influência. Mas, irmãos, se Deus não quiser levantar, não queira fazer por conta própria. Hoje o problema das pessoas é que elas estão querendo se exaltar. Estão querendo o reconhecimento humano. Afinal, quando você vai na igreja, você percebe que as pessoas da igreja valorizam mais os dons e talentos do que o caráter, do que a unção, do que a sabedoria, do que uma vida reta diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, a igreja está afastada e é você que está na presença de Deus. Por isso, volte o seu coração para Ele agora e Deus, com certeza, Ele vai preparar uma grande bênção para você. Amém? Agora eu quero orar por você. Você que não tem orado comigo, eu quero te fazer esse convite. Todo dia, 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite. Aqui no meu canal do YouTube, eu tenho uma oração para você. Eu quero orar para que você tenha uma noite de descanso. E eu tenho visto, irmãos, tantos testemunhos do que Deus está fazendo. Tantos milagres. E essa obra, eu chego à conclusão, não é minha. É uma obra do Espírito Santo. E Ele quer te tocar. Amém? Você vai agora fechar os teus olhos, se você puder. Você vai se concentrar no Senhor agora. E você vai se derramar na presença dEle. Aleluia. Eu creio que esta palavra falou ao teu coração. Agora simplesmente aquiete-se na presença do Senhor. Aleluia. Pai, estamos aqui, meu Deus, na tua presença.
E queremos, meu Pai, te exaltar por tudo que tu és. Queremos te bendizer, te glorificar, porque é no momento em que nós estamos no fundo do poço, é no momento em que nós estamos no limite das nossas forças, que o teu poder entre em ação. Oh, meu Deus e meu Pai, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a vida desta mulher. Esta mulher que agora só chora e ela não tem forças. Pai, eu vejo a unção do teu Espírito sobre esta vida agora. Este óleo sendo derramado, o óleo da unção do Senhor. Oh, Deus, derrama do teu bálsamo sobre esta vida agora. A mesma presença que eu estou sentindo aqui, meu Pai, faz essa pessoa sentir agora. Deus, traga cura, Senhor, cura física, traga cura para este corpo. Esta pessoa que está sentindo dores no corpo, essa pessoa que está sentindo dores, Deus, tira com a mão. Em nome de Jesus, eu ministro a cura. Eu ministro a cura sobre essa pessoa agora. Tira com a mão, Senhor, toda dor. Endireita, Senhor, todos os caminhos tortos da vida dessa pessoa. Essa pessoa que agora está presa, está entranhada no pecado. Oh, Jesus, o Senhor veio para nos libertar. O Senhor disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, Senhor Jesus, eu te peço, traga a libertação, aquela alegria que a pessoa sentia quando ela estava no teu altar, na tua presença. Senhor, agora ela está agora diante de ti, clamando por uma restauração. Pai, as portas estão trancadas, as portas estão fechadas, mas o Senhor, meu Deus, vai abrir essas portas. Quando o nosso coração se alinhar com o teu, as portas vão se abrir. Deus, é a partir dessa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. É isso que diz a tua palavra, meu Pai. E eu te peço, ó Deus, que esta unção do Espírito Santo quebre agora todo jugo das trevas vai caindo por terra. Eu consigo ver aqui algemas caindo no chão, algemas sendo despedaçadas pelo poder do teu Espírito, ó Pai. Deus, a vida deste homem, Senhor, está em frangalhos. Essa pessoa está totalmente presa nas correntes do pecado. Ó Jesus, perdoa os pecados. A tua palavra diz que se confessarmos com a nossa boca os nossos pecados e com o nosso coração nos arrependermos de verdade e abandonarmos esse caminho, nós alcançaremos a misericórdia. Nós alcançaremos a misericórdia, a graça. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu não estou aqui falando de sabedoria humana, mas eu estou falando aqui do poder do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está em nós. Pai, esta mulher e este homem que estão entregando a vida deles para Ti, Jesus, estão agora entregando, se lançando no Teu altar, na Tua presença. Jesus, escreve o nome deles no livro da vida. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida, Senhor. Que essa pessoa, Pai, nunca mais se afaste de Ti. Aleluias. Oh Deus, eu quero Te agradecer por este momento. O Senhor é o Deus que abre portas, que abre caminhos. Tu és o Deus que dá direção àquele que está perdido e confuso. Pai, eu tenho certeza que o Senhor está operando aqui. Isso não é fruto da imaginação humana. Não foi inventado por mim. Não foi criado por mim. Pai, se o Senhor me trouxe aqui, é porque o Senhor é real. E já estava na sua agenda este momento aqui. Cada pessoa que entrou aqui, neste vídeo, é o Senhor querendo falar com elas. E eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor é quem muda o nosso coração. Quando o Senhor vem com a Tua presença, cadeias e barreiras são quebradas. A restauração acontece. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, sela do Teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, quero agradecer a todos vocês que estão sempre orando comigo. Eu venho pedindo a Deus que Ele aumente a unção sobre a minha vida. Eu quero ser boca de Deus na tua vida. Eu quero ser usado pelo Senhor para te ajudar. Porque eu tive pessoas que me ajudaram no começo da caminhada. Eu tive pessoas que foram uma bênção na minha vida.
E eu espero poder te ajudar e ser bênção também na sua. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, que você compartilhe os vídeos, que você convide mais pessoas para orarem comigo, tá bom? Olha, que Deus te abençoe poderosamente. E eu ministro agora a bênção do Senhor, que o amor do nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, que todo dia você sinta dessa glória e dessa presença, que a proteção espiritual venha sobre você, e que o inimigo não te encontre, que o inimigo não te ache, e que você esteja guardado no jardim secreto do Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te espero aí no próximo vídeo mais tarde. Um grande abraço, irmãos. Deus abençoe.